Oi, gente, tudo bem? Temática de hoje, continuando nas atitudes do réu, é a da reconvenção. Ontem nós estudamos a contestação em detalhes, vimos que a contestação é o ato de defesa por excelência do réu, momento em que ele vai impugnar os fundamentos e a pretensão do autor. Agora nós falaremos de uma outra atitude do réu, que é a reconvenção, na qual ele não vai propriamente se defender, ele vai contra-atacar o autor. Na reconvenção, o réu formula a verdadeira ação, gente. O professor Ovidio Batista da Silva chamava a reconvenção de ação inversa, porque ela é, sim, praticamente uma nova ação, mas proposta dentro de um processo já existente, aproveitando aquele processo que já existe. Esse réu, então, além de se defender na contestação, também formula uma pretensão em face daquele autor. O réu vira reconvinte e o autor vira reconvindo. E ele faz isso na própria contestação. Aí tem uma mudança importante do CPC de 73 para o CPC de 2015. No CPC de 73, reconvenção e contestação eram apresentadas em peças separadas, no mesmo ato, e tinham que ser concomitantes, mas em peças separadas. Houve uma grande discussão no projeto, quase tiraram a reconvenção, para possibilitar simplesmente que o réu formulasse pedido na contestação, como acontece em outras situações, que eu vou contar para vocês, mas acabou ficando no CPC de 2015 a reconvenção, porém, junto com a contestação, na mesma pecinha, você abre um item e fala da reconvenção, apresenta os requisitos da reconvenção, hipótese de cabimento, etc. Então, esta peça será uma peça de contestação com reconvenção, em que se sabe, então, que esse réu, vai se defender, mas também vai contra-atacar, formular um pedido em face do autor. O réu é obrigado a fazer isso? Ou ele vai sofrer algum prejuízo se ele não fizer isso? É um ônus? Não, é uma mera faculdade. O réu pode ou não fazer isso, por questões de economia processual, para evitar decisões conflitantes. É muito interessante que se faça a reconvenção, essa possibilidade de cumulação objetiva e depois vamos ver até mesmo subjetiva de demandas. Porém, ele pode não fazer. Se ele não fizer, ele pode perfeitamente propor uma ação autônoma contra aquele autor, pedindo o que ele pretende pedir, sem problema nenhum. Não há nenhum ônus, muito menos um dever de apresentar a reconvenção, mas ela é muito interessante porque ela possibilita que no mesmo processo haja uma cumulação de demandas, porque este réu, além de responder à ação principal, também apresentará a sua ação e com isso ampliará o objeto do processo e poderá, como nós veremos a seguir, ampliar até mesmo as partes do processo na medida em que ele pode trazer outras pessoas para isso. Depois a gente vai ver isso, ok? Então essa é a ideia da reconvenção. Aquele objeto do processo que estava limitado à pretensão e aos fundamentos do autor agora vai passar também a ser integrado pelos fundamentos e pela pretensão do réu na reconvenção. Vejam que embora o código dê a reconvenção um tratamento de resposta, tá lá entre as respostas do réu, né? Depois a gente vai ver que isso inclusive tem implicação da previsão de reconvenções sucessivas. A reconvenção é verdadeira ação, gente, é um exercício de direito de ação. A petição inicial da reconvenção tem que respeitar todos os requisitos da petição inicial, lá do artigo 319. Tudo que se aplica a ela como indeferimento da inicial também vai se aplicar à reconvenção, porque de fato estamos diante do réu aproveitando do mesmo processo para propor uma nova ação, agora em face do autor. Claro que o réu não pode fazer isso sempre que ele quiser. Para que faça isso, o réu precisa atender às hipóteses de cabimento da reconvenção, que vão aparecer no artigo 343 do CPC. Essas hipóteses de cabimento dizem respeito à conexidade da reconvenção com a ação principal ou com o fundamento de defesa apresentado pelo réu. Vamos olhar isso devagarinho, uma por uma. Primeira hipótese de cabimento da reconvenção, conexidade com a ação principal. Gente, já falamos de conexão. Vocês já sabem o que é conexão, estudaram isso lá na competência, né? Nas regras, nas questões de competência. Conexão é uma das causas de reunião de ações. E a conexão ocorre quando nós tivermos
mesmo pedido ou mesma causa de pedir. Então, quando vem o artigo 343 e autoriza a reconvenção quando houver conexão com a ação principal, ele está dizendo que cabe reconvenção em duas situações. Quando houver conexidade com o pedido do autor, o que o réu quer na reconvenção é a mesma coisa que o autor quer, ou quando houver conexidade com a causa de pedir do autor. A causa de pedir que o autor apresentou é a mesma que o réu apresentou. Algum elemento dessa causa de pedir, né, gente? A gente pode estar falando só de um mesmo contrato, por exemplo, tá? Nesses casos, é basicamente o que acontece com a conexão. Imaginem que se essas ações tramitassem em separado, houvesse a ação proposta por aquele autor e houvesse a ação proposta por aquele réu contra aquele autor tramitando em separado, o fato de nós termos o mesmo pedido aqui e o mesmo pedido aqui gerariam reunião de ações por conexão. Ou o fato de nós termos mesma causa de pedir aqui e mesma causa de pedir aqui geraria reunião por conexão. Para facilitar e evitar que se proponha uma ação autônoma que depois vai gerar conexão, o código já autoriza que o réu, ao contestar, formule também a sua pretensão se houver exatamente essa conexidade com o pedido ou com a causa de pedir. Então, nessa situação, será possível apresentar reconvenção. Um exemplo, pedido de revisão ou de nulidade de um contrato. O autor propõe uma ação declaratória de nulidade de um contrato contra o réu, com base em um determinado fundamento que leve a essa nulidade do contrato. O réu responde, impugna na contestação essa pretensão, mas apresenta também uma reconvenção, dizendo que ele também quer a nulidade do contrato, porém com base em outro fundamento diverso daquele apresentado pelo autor. Perfeitamente possível nesse caso a reconvenção. Uma possibilidade de conexidade pela causa de pedir é um mesmo contrato, uma ação de cobrança em que se pleiteia o pagamento de valores decorrentes desse contrato. O réu, com base no mesmo contrato, pleiteia o cumprimento de uma obrigação que esse contrato prevê para que aquele autor cumpra. Então, nesse caso, o mesmo contrato, ou seja, o mesmo elemento da causa de pedir é que fundamenta a ação principal e reconvenção. Então, a primeira hipótese, conexidade com a ação principal. A segunda hipótese, conexidade com o fundamento da defesa. Aqui funciona de forma um pouco mais ampliada do que as hipóteses de conexão. Por isso até que eu coloquei uma citação bem legal para vocês aqui no material de vocês, do professor Barbosa Moreira, sempre maravilhoso, sempre atual, né? Embora fosse à luz do CPC de 73, até coloquei ali para vocês a atualização com o artigo do CPC de 2015, mas o professor Barbosa Moreira dizia justamente isso, olha, justamente por haver a possibilidade de reconvenção em razão da conexão com o fundamento de defesa, é que esta conexão que justifica a reconvenção é mais ampla do que aquela conexão que a gente estuda lá nas hipóteses de reunião de ações, de prorrogação de competência, justamente por conta dessa segunda hipótese de cabimento da reconvenção. Conexidade com o fundamento da defesa. O réu apresenta a sua contestação e se defende. E o fundamento que ele usa para se defender da pretensão do autor já serve para fundamentar o pedido que ele formula na reconvenção. Então, a defesa do réu ao pedido principal é o fundamento da pretensão do pedido reconvencional que este réu apresenta na sua reconvenção. Por exemplo, uma ação com fundamento num contrato em que se pleiteia o cumprimento de uma obrigação de fazer. Por exemplo, houve lá um contrato, estabeleceu uma obrigação de fazer, não foi cumprido, o autor então ingressa contra o réu, um contratante contra o outro, para pedir a condenação desse réu a cumprir a obrigação de fazer. Porém, o réu entende que houve um vício de consentimento, que gera, inclusive, a nulidade desse contrato. Ele vai, por exemplo, alegar coação. Não houve coação. Eu só assinei esse contrato porque eu fui vítima de coação. Ele usa a coação para quê? Para se defender do pedido de cumprimento de obrigação de fazer. Não tenho que cumprir. Houve coação. Não preciso cumprir. E a própria coação serve de fundamento para ele pedir a nulidade do contrato e uma indenização por danos morais na reconvenção. Então, ele se defende e, com base no mesmo fundamento que usa para se defender, devolve. Contra-ataca uma pretensão contra este
autor. Ele poderia simplesmente se defender com base na coação e trazer isso depois, numa outra ação? Poderia. Mas a gente teria, inclusive, riscos de decisões conflitantes. Se entender que houve coação num caso, não houve coação no outro. Teríamos aí possibilidade de nos acobertarmos pela coisa julgada nessa situação, salvo se decidisse pela nulidade do contrato, que não seria o caso, seria só o fundamento coação mesmo, né? Então vejam como nós temos aí a possibilidade também de uma reconvenção, por isso que o professor Barbosa, com toda a razão, como sempre, ainda não achei, gente, uma citação do professor Barbosa, uma teoria, uma posição doutrinária do professor Barbosa da qual eu discordo. Impressionante isso. Como sempre, o professor Barbosa tendo razão, talvez um dos maiores processualistas, sem dúvida, do Brasil. Como ele mesmo diz, é uma conexidade um pouco mais ampla do que a conexão lá que possibilita a prorrogação de competência, ok? Essas são as hipóteses de cabimento da reconvenção. Para a reconvenção ocorrer, alguns requisitos vão ter que estar presentes. Primeiro, tem que se observar uma dessas hipóteses de cabimento que nós acabamos de ver. Em segundo lugar, o juízo tem que ter competência para julgar o pedido principal e o pedido reconvencional. Você não pode formular um pedido que não possa ser julgado por aquele juiz, porque ele teria que ser formulado, por exemplo, lá na Justiça Federal e a ação tramita na Justiça Estadual. Aí você vai ter que entrar com a sua ação lá na Justiça Federal. E tem que haver compatibilidade dos procedimentos para a tramitação da ação principal e da reconvenção, ou se houver procedimentos diferentes, que possa haver uma adaptação de ambas ao procedimento comum. E aí todo mundo segue o procedimento comum e tá tudo bem. Nem todo procedimento especial, por exemplo, pode ser deixado de lado. E aí nós temos que trabalhar com aquela possibilidade dos procedimentos que admitem flexibilização. E aí vocês também têm todas aquelas ideias que nós já trabalhamos, que vocês devem ter trabalhado no primeiro semestre, sobre flexibilização procedimental, com base no artigo 139 sexto do CPC, com base em negócios processuais. Também dá para trabalhar a possibilidade de adequação desses procedimentos aqui, ok? Existe inclusive uma súmula que eu coloquei ali para vocês, a súmula 292 do STJ, que falava dessa adequação para ação monitória. Então ela ia dizer que cabe reconvenção na ação monitória depois que a ação monitória é convertida para o procedimento, na época se chamava ordinário, procedimento comum, tá? Porque a ação monitória, depois de uma determinada etapa, caso o réu apresente impugnação, ela vira procedimento comum. Então, nesse caso, entende o STJ pela possibilidade de apresentação de reconvenção, ok? Quem tem legitimidade para reconvenção? Rigorosamente falando, o réu. O réu vai ser reconvinte, o autor vira reconvindo, legitimidade ativa, legitimidade passiva. Porém, o Código de Processo Civil de 2015 autoriza reconvenções sucessivas. Por quê? Porque o artigo 343, em um dos seus parágrafos, mais exatamente, no seu parágrafo 1º, prevê que, proposta a reconvenção, o autor será intimado na pessoa de sua advogada para apresentar resposta. O CPC de 73 falava que o autor seria intimado para apresentar contestação. Ou seja, ele não abria a possibilidade de reconvenção também pelo autor nesse momento, embora parte da doutrina já defendesse essa possibilidade, tá? Tem inclusive um artigo que eu vou colocar lá nos textos de apoio de vocês, que já defendia isso lá em 2009. Antes, portanto, do CPC de 2015, tá? Agora, como vem o código e fala em resposta, e o código dá para reconvenção o tratamento de resposta, se entende que o autor reconvindo, além de contestar a reconvenção, porque ele contesta a reconvenção é uma verdadeira ação, também pode apresentar a reconvenção da reconvenção, porque pode ser que a partir dos fundamentos e da pretensão formulada na reconvenção, esse fundamento ou esta pretensão abrem para o autor a possibilidade de formulação de uma nova pretensão contra aquele réu reconvinte, tá? Então, desde que atendidas as hipóteses de cabimento, também o autor poderá reconvir a reconvenção do réu, tá? O Código de Processo Civil de 2015 inova ao autorizar algo que a doutrina também já discutia, havia uma divergência, inclusive o professor Barbosa Moreira trabalhava muito isso, né? Se havia a possibilidade da reconvenção ser apresentada em litisconsórcio com o terceiro, ou da reconvenção ser apresentada contra o autor em litisconsórcio com o terceiro, Código 73 silenciava,
vem o Código de 2015 e prevê no parágrafo 3º, no parágrafo 4º do 343, a possibilidade, sim, de reconvenção pelo réu em litisconsórcio com terceiro ou de reconvenção contra o autor em litisconsórcio com terceiro. Imaginem no exemplo da coação que a coação tenha sido praticada não só pelo autor daquela ação, mas também por um terceiro. O réu, no momento de reconvir contra o autor, pode trazer este terceiro para o polo passivo da reconvenção, para responder pela indenização gerada da coação, tá? Então, existe a possibilidade de ampliação subjetiva da lide em razão da reconvenção. O professor Fred também vai trabalhar isso no livro dele, que está na bibliografia básica de vocês, que vocês também têm acesso, tá? E no caso de substituição processual, o substituto processual também pode apresentar reconvenção. Previsão do parágrafo 5º do 343. Vamos lembrar. Substituição processual nada mais é do que pleitear em nome próprio direito alheio. Então, aquele que está ali no processo, o substituto processual, não é o titular do direito. Ele é alguém que está ali no processo, pleiteando um direito de outra pessoa, que é o substituído. Este substituto processual, que só pode estar ali por autorização expressa de lei, como vocês bem sabem, pode reconvir, mas também em nome do substituído, mantendo então ali a lógica da substituição processual. Ele não pode trazer uma pretensão dele, por exemplo, mas sim somente uma pretensão do substituído, que é quem ele está ali substituindo efetivamente na ação. Ok, pessoal? Então vejam que a reconvenção tem várias nuances aí importantes que nós precisamos observar, ok? Procedimento, como que tudo isso vai acontecer? Esse réu, então, tem lá o seu prazo de contestação e na sua contestação, junto na própria peça, ele apresenta a reconvenção. A doutrina vai trabalhar a ideia de se, por um acaso, a reconvenção vier em peça separada, isso não ser exatamente um óbice à tramitação da reconvenção, desde que observado o protocolo conjunto, tá? Vejam que a reconvenção tem que ser apresentada na contestação, junto com a contestação, sob pena de preclusão, tá? Há, inclusive, divergências. Vocês até encontram alguma decisão judicial que admita protocolo de uma reconvenção depois, mas de fato nós temos ali uma hipótese de preclusão consumativa, porque ela tem que ser apresentada junto com a contestação, tá? Eu trouxe inclusive um julgado para vocês em que, mesmo antes do CPC de 2015, já se entendia dessa forma. Agora, então, que ela tem que vir na contestação, mais ainda, ok? Então, não dá para apresentar depois. Não apresentou ali na hora da contestação, vai ter que entrar com ação autônoma depois. Apresentada a reconvenção, o juiz vai primeiro verificar se é o caso dela ser admitida. Na mesma lógica, gente, do deferimento ou indeferimento da inicial. Pode ser que não estejam presentes os requisitos do 319, que seja caso de emendar a inicial da reconvenção, ou que seja caso de indeferir a inicial da reconvenção lá nos termos do artigo 330. O juiz, então, indefere a reconvenção. Mas pode ser também que as hipóteses de cabimento da reconvenção não estão presentes. Não tem conexidade, é uma outra pretensão. Não tem nada a ver com aquela. Ou aquela ação que o réu pretende trazer na reconvenção teria que tramitar na Justiça Federal e a ação tramita na Justiça Comum. Não dá. Não tem compatibilidade da competência do juízo. Não tem como aquilo tramitar. Então, ele indefere a reconvenção. Contra essa decisão, cabe agravo de instrumento, até com base no artigo 354 do CPC. Dá para prever, dá para pensar, e a doutrina vai concordar com isso, na possibilidade de agravo de instrumento contra essa decisão. E por que agravo de instrumento? Porque, não obstante seja o indeferimento de uma inicial que gera extinção sem resolução do mérito da reconvenção, o processo continua para julgamento da ação principal. Então, não termina, não dá para ser apelação, tem que ser agravo de instrumento, tá? Se estiverem presentes todos os requisitos, o juiz recebe, autoriza, defere a reconvenção e intima o autor, intima, não cita, o autor já está ali no processo, intima o autor reconvindo para apresentar resposta em 15 dias. Nesse momento é que ele pode apresentar contestação e reconvenção. Se ele apresenta a reconvenção, intimação do réu para contestar a reconvenção do autor. Então vejam como a coisa vai acontecendo, né? Claro que em algum momento, se ficar reconvenção de reconvenção, de reconvenção, de reconvenção, de reconvenção, de reconvenção, não acaba nunca, o juiz pode aplicar aí as mesmas regras de limitação do litisconsórcio, por exemplo, né?
por analogia, justamente para evitar tumulto, ele pode limitar a possibilidade dessa acumulação objetiva aí no caso, tá? Porque de fato não dá para autorizar que fique se fazendo reconvenção da reconvenção pro resto da vida no processo, tá? O juiz, então, vai dar um tratamento conjunto, julgamento e tratamento, instrução, tratamento todo conjunto, porque elas vão tramitar juntas. As provas produzidas, a audiência eventualmente realizada, tudo vai dizer respeito à ação principal e à reconvenção, tá? E elas serão julgadas numa mesma sentença, conjuntamente. Decisão, então, contra a qual agora, por se tratar de sentença, caberá apelação. É possível aplicar a reconvenção, o julgamento antecipado parcial de mérito do 356. Eu coloquei ali para vocês, nós não estudamos isso ainda, nós vamos começar a estudar isso na semana que vem e na outra, tá? Mas desde já, fiquem com esse registro, e aí quando formos estudar o julgamento antecipado parcial de mérito, eu vou lembrar vocês, isso também se aplica na reconvenção, ok? E aí também, caso aconteça, ocorre a interposição de agravo de instrumentos. Isso nada mais é do que a possibilidade de, havendo formulação de 2 ou mais pedidos, e sendo um deles incontroverso, o juiz desde já julgar o pedido incontroverso e tocar o processo com relação aos demais para instrução e julgamento futuro. Tá? Neste caso, um pedido já é julgado no mérito, julgado propriamente ali naquele momento, e contra essa decisão cabe agravo de instrumento. Isso também se aplica à reconvenção, ok? Sem grandes dificuldades, tá? Importante lembrar, gente, que reconvenção e ação principal têm tratamento autônomo. Isso é muito importante, a autonomia da reconvenção é muito importante. O que significa isso? Imaginem que o réu, quando apresenta a reconvenção, liga um alerta no autor e o autor fala, nossa, realmente houve coação aqui, né? Tô estrepado, não estou bem na fita. E aí, o que o autor pensa em fazer? Eu vou desistir da ação principal. Porque se eu desistir da ação principal, a reconvenção morre junto. Mentira, não morre. A reconvenção tem tratamento autônomo. A extinção da ação principal não impede a continuidade da reconvenção. A extinção da ação principal por desistência do autor, por exemplo, não impede que a reconvenção prossiga. Então, ainda que esse autor desista da ação principal, a reconvenção prossegue e ela vai ser julgada normalmente. Tanto, gente, que o parágrafo 6º do artigo 343 autoriza a possibilidade de apresentação somente de reconvenção. O réu, não obstante, quando queira reconvir, tenha que fazer isso na contestação, pode eventualmente não apresentar contestação e apresentar reconvenção. Imagine a situação em que ele concorda até com aquilo que o autor está trazendo, mas ele quer formular uma pretensão em cima daquela pretensão apresentada pelo autor. Então, ele apresenta somente a reconvenção. Isso é autorizado, justamente porque elas têm tratamento autônomo, ok? E uma questão fundamental para nós fecharmos, que eu coloquei também para vocês e que vai aparecer nos cases que nós discutiremos daqui a pouco juntos. A compensação de créditos, gente, é, a priori, matérias de contestação. Quando elas representarem compensação, quando elas disserem respeito à compensação de dívidas certas, líquidas e fungíveis, que possam ser compensadas. Então, se o réu entra com uma ação de cobrança pedindo R$1.000 contra a Thaís, e a Thaís está devendo os R$1.000 pro autor, mas, eu falei réu, né? Se o autor entra com uma ação contra o réu pedindo a condenação do réu ao pagamento de R$1.000 e o réu deve mesmo os R$1.000, porém, ele também tem um crédito daquele autor de R$1.000, é possível compensar essas dívidas e ninguém pagar nada para ninguém. Para que o réu faça isso, basta que ele traga a alegação de compensação na contestação, porque simplesmente é matéria de defesa. Olha, autor, eu até tô te devendo, mas eu não vou te pagar, porque você também me deve R$1.000. Em contrapartida, se o autor pede 1.000 e o réu tem o direito de receber 1.500, ele apresenta na contestação a compensação de dívidas como fundamento para não pagar o 1.000, mas sobra um saldo de 500.
para cobrar o saldo de 500, o que ele faz? Apresenta uma reconvenção cobrando do autor os 500 que sobram da compensação. É conexidade por fundamento de defesa, porque nesse caso, a defesa fundada na compensação serviu para não pagar os R$1.000, mas também para fundamentar um pedido de R$500. Agora, se forem obrigações infungíveis, obrigações ilíquidas, em que só vai dar para saber se é possível compensar e o resultado da compensação depois da sentença, numa possível liquidação, aí a reconvenção é que vai ser a via para essa compensação. Agora, compensar R$1.000 com R$1.000, matéria de defesa, matéria de contestação. Não é necessária a apresentação de reconvenção, salvo se houver saldo a ser cobrado pelo réu nesse caso. Ok, pessoal? O código não fala propriamente em despesas processuais relativas à reconvenção. Aí vai ficar para cada estado disciplinar a cobrança dessas despesas, se é necessário pagar novas custas na reconvenção e etc. Muitos lugares estão prevendo isso, tá? Muitos estados estão trazendo essa previsão de cobrança de custas na reconvenção. E claro que a reconvenção gera impactos no ônus de sucumbência, que ela exige uma nova atividade ali no processo. Então, ela também vai gerar impactos na fixação dos honorários de sucumbência, por exemplo, ok? Obrigada, era isso. Já nos encontramos no Colab para tirar as dúvidas de vocês sobre reconvenção e também resolvermos os cases que eu preparei para vocês. Um beijo, até daqui a pouco.